Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso curso de Lei Maria da Penha, né? Lei 11.340, mais conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Essa lei ela tem origem, ela tem esse nome Maria da Penha em virtude de uma mulher que sofreu uma violência doméstica e familiar no ano de 1983. Ela sofreu uma tentativa na época de homicídio, ainda não era classificado como feminicídio. O seu marido tentou matá-la, deu um tiro nela de espingarda. Ela ficou paraplégica e recebeu alta, foi para casa. Ele tentou de novo matá-la. Dessa vez tentou eletrocutá-la. E ela começou a buscar a justiça para que o agressor pudesse ser preso, processado e preso. E esse fato demorou muitos anos, tanto que ela teve que buscar apoio em mecanismos exteriores, né? Ela foi na Organização dos Estados Americanos no ano de 1998, ou seja, 15 anos após a tentativa de homicídio contra ela. E no relatório da OEA, eles identificaram que o Brasil não tinha interesse em punir agressores de mulheres no ambiente doméstico e familiar. Com isso surgiu a Lei 11.340 para poder defender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ok? Sim, rápido introdução para saber ter uma noção do porquê dessa lei. O artigo 1º da lei, ele traz aqui, ele fala, né, do objetivo da lei, o que se espera da lei. Ele traz a origem, né, o fundamento legal de criação da lei. Então ele fala o seguinte: esta lei cria mecanismo para... Essa lei quer coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é importante saber que essa lei ela tem como objetivo proteger mulher, mas não toda e qualquer mulher. São as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ok? E o amparo legal, o embasamento legal, foi o artigo 8º da Constituição Federal, que fundamentou a criação da lei, bem como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais que o Brasil ratificou. E ele dispõe os objetivos da lei, que é o quê? Criar juizado de violência doméstica e familiar. Esse juizado de violência doméstica e familiar não é o juizado especial criminal que todo mundo ouve falar, da Lei 9.099, não. É um juizado próprio para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ele estabelece também as medidas de assistência e proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, é uma lei que tem como objetivo proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. E agora, bem recentemente, o STJ decidiu, através da 6ª turma, ele decidiu que, 5 de abril de 2022, que as mulheres trans, né? Essa lei também é aplicada às mulheres trans. Então, não apenas o gênero biológico feminino, mas aquelas também que se identificam, estão no corpo de homem, mas se identificam como mulher trans. Então, essa lei Maria da Penha também se aplica para a proteção dessas mulheres. Então, toda mulher, independentemente da sua classe social, da sua raça, etnia, orientação sexual, ou seja, é uma mulher heterossexual, é uma mulher homossexual, não importa, se ela for vítima de violência doméstica e familiar, ela vai ter o amparo da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Independentemente da sua renda, cultura, nível educacional, se ela não sabe ler, não sabe escrever, se ela tem doutorado, pós-doutorado, independente da sua idade, se é uma criança ou se é uma idosa, da religião que ela tem, se ela é evangélica, católica, umbandista, enfim. Então, todas essas mulheres gozam dos direitos fundamentais inerentes ao ser humano, sendo-lhe asseguradas facilidades, oportunidade para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. É importante frisar que na Lei Maria da Penha, o autor, sujeito ativo do crime, pode ser homem e pode ser mulher. Então, o autor do crime da Lei Maria da Penha, da violência doméstica familiar, tanto pode ser homem quanto mulher. Então, é o marido, por exemplo, que agride a esposa, é o pai que agride a filha, é a mãe que agride a filha, é a filha que agride a mãe. Ok? Então, pode ser tanto homem quanto mulher. E o sujeito passivo, ou seja, o sujeito passivo sempre será a mulher. Sempre será a mulher. Nesse caso aí, não aquela, como falei anteriormente, a biologicamente nascida mulher, mas a mulher trans também. Perfeito? Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte e ao lazer. Perceba que são uma gama de direito que a lei tem como objetivo preservar, manter e garantir para a mulher. E esses direitos aqui, eles serão assegurados por quem? Pelo poder público. Cabe ao poder público desenvolver políticas para garantir os direitos humanos das mulheres no ambiente doméstico e familiar. Lembre-se que essa lei tem como objetivo proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar. Então não é qualquer mulher, ok? No sentido de resguardá-la de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe também, além do poder público, à família, à sociedade, criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos iniciais do caput. Então, esses direitos aqui, cabe ao poder público, família e sociedade garantir. E na interpretação da lei, quando for analisada a Lei 11.340, essa lei ela tem que serão considerados os fins sociais para que ela se destina. Qual é o fim social dessa lei? Garantir proteção à mulher vítima de violência doméstica familiar. Então, eu não posso, por exemplo, usar essa lei para proteger uma mulher que não esteja sofrendo violência doméstica. Então, imaginemos aí uma briga de vizinhas. Duas vizinhas brigando, eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha. Duas meninas estão aí, duas amigas na faculdade, saem no tapa, brigam na faculdade. Essa lei não pode ser interpretada, não pode ser considerada para atender esse tipo de situação. Ok? Então essa lei ela tem que atender os fins sociais para que ela se destina. Qual é o fim social que ela destina? Proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Perfeito? O artigo 5º, ele traz os locais, as situações em que vai configurar a violência doméstica familiar. Ele fala o seguinte: para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Ou seja, então, para o efeito dessa lei, a violência doméstica tem que causar na mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Qualquer mulher pode sofrer esse tipo de violência, mas para a configuração do que nós estamos estudando aqui, a Lei 11.340, essas violências, essas lesões, esse sofrimento tem que se dar de acordo com o inciso 1, 2 e 3. Então, o inciso primeiro fala o seguinte: que essa violência, essa morte, esse sofrimento tem que se dar no âmbito da unidade doméstica. O que é unidade doméstica? É o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente segregadas. Então a primeira regra é o local. O local dessa violência, desse sofrimento físico, dessa morte, da lesão, tem que ser
na unidade doméstica, ou seja, espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então eu posso ter a casa, um apartamento, um sítio, e esse local as pessoas vão viver de forma permanente, espaço de convívio permanente. As pessoas podem ter com ou sem vínculo familiar. Com vínculo familiar, por exemplo, o marido e a mulher, o pai e a filha. E sem vínculo familiar, é empregada doméstica que trabalha e mora na sua casa. É uma babá que trabalha e mora na sua casa. E as pessoas esporadicamente agregadas. É aquela sua amiga da sua esposa, que vem passar um final de semana, passar um período, vem morar com você, por exemplo, para estudar, para fazer uma pós, para fazer um estágio. Então essa pessoa vem e fica por um período agregada à sua família, fica morando com você e ela sofre uma violência doméstica. Essa pessoa, digo mulher. Outro exemplo também que posso ter aqui de uma violência numa unidade doméstica sem vínculo familiar. Um grupo de pessoas que vivem numa república, mulheres que moram juntos para poder estudar, mulher e homens que moram juntos no mesmo ambiente para poder estudar. E se a moça ali naquele ambiente, naquele unidade doméstica, sofre uma violência doméstica, sofre uma violência, uma lesão, um abuso sexual ou psicológico, também vai ser utilizada a Lei 11.340, ok? Segundo, no ambiente da família, que já muda, ó. No ambiente da família, compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Aqui é interessante que não necessariamente ele precisa estar na unidade doméstica, ali, no mesmo teto. Mas eles convivem, eles se consideram aparentados, são ou se consideram. Então seria, de novo, o caso do marido e mulher, o caso de mãe e filha, o caso de neta, ok? Então você tem um vínculo familiar, vínculo de sangue, por exemplo, ou por afinidade, um casamento, uma adoção, enfim. Então nesses casos aí, vai se aplicar o laço familiar, laço sanguíneo, por exemplo, ok? O terceiro, meus amigos, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Cuidado com isso, que nas provas, como é que eles colocam? Eles colocam que depende de coabitação. Não, independentemente. Por exemplo, um casal de namorados, eles namoram e não moram na mesma casa. Não tem vínculo ainda de parentesco, nem de afinidade, não moram na mesma unidade doméstica, porém, eles não coabitam, né? Mas são namorados. E o rapaz agride a mulher, seja uma lesão física, seja um sofrimento psicológico, seja uma agressão sexual, vai também se aplicar a Lei 11.340. Então a informação mais importante do inciso terceiro é que independe de coabitação, ok? Independe. Na sua prova, o examinador vai falar que depende de coabitação. Não depende, ó. É independente de coabitação. É independente de coabitação. Precisa atentar para isso aqui, ok? Independente. Então, nessas três situações aqui, que acabei de narrar, 1, 2 e 3, se a mulher for vítima de alguma violência doméstica familiar, nesse contexto, unidade doméstica, âmbito da família ou relação íntima de afeto ou familiar, íntima de afeto, independente de coabitação, eu vou ter a incidência da Lei Maria da Penha. E importante aqui, ó, as relações pessoais enunciadas neste artigo 5º, independe da orientação sexual, eu acabei de falar. Não interessa se a vítima ela é uma mulher homossexual ou heterossexual. E numa relação homoafetiva, onde uma mulher é casada com outra ou vive em união estável com outra, se uma agredir A, agredir B, vai ter sim a incidência da Lei 11.340. Então depende da orientação sexual. Se for em uma dessas três situações aqui, vai sim ser usada a Lei 11.340. A violência doméstica familiar
contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Então, a violência contra a mulher, ela é uma violação aos direitos humanos, ok? Aí o artigo 7º, ele nos traz as formas de violência contra a mulher. As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, ou seja, é aquele contato físico entre o agressor e a agredida, que seria conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal da vítima. É uma agressão que pode causar uma lesão, por exemplo, na ofendida. Número 2, eu tenho aqui a violência psicológica. É entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima. Por exemplo, o acusado fica chamando a mulher o tempo todo de feia. Você é feia, você tá gorda e tal. Essas ofensas que diminuem a sua autoestima é uma violência doméstica familiar, que abala o psicológico da mulher. Ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação de direito de vir. Perceba que é uma gama de possibilidades de atingir o psicológico da mulher. E qualquer uma dessas situações aqui vai configurar o crime, vai configurar a incidência da Lei Maria da Penha, ok? E esse inciso aqui ensejou a criação do artigo 147B do Código Penal. Estou confirmando isso mesmo, que é bem recente. É isso mesmo, 147B do Código Penal. Então, pessoal, por exemplo, no caso da limitação de direito de ir e vir, o acusado não deixa a mulher sair de casa, ele proíbe ela sair de casa. Isso é uma violação do direito da mulher, violência doméstica familiar. Ele, por exemplo, manipulação, isolamento, vigilância. Esse camarada começa a vigiar, ele começa, por exemplo, a proibir certas amizades. Eu não quero que você ande com fulano, não quero que você ande com ciclano. Isso é uma violência doméstica familiar, ok? A terceira forma de violência doméstica familiar contra a mulher é a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, ou seja, o agressor, o autor do crime, autor homem ou autor mulher, não importa, ele obriga a mulher a presenciar uma relação sexual, a manter ou participar de uma relação sexual sem o consentimento dela, configurando um crime de estupro, por exemplo. Ok? Então ele faz isso de que forma? Ele faz isso com intimidação, ameaça, coação, a força, tudo podendo configurar o crime de estupro. Ou que induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou seja, o camarada obriga, ele não quer que a mulher tome pílula anticoncepcional, use um DIU, por exemplo, ele não deixa, ele proíbe isso. Isso é uma violência sexual. Ou ele obriga ela a usar. Olha, eu como homem não quero ter filho, então você vai usar o anticoncepcional, colocar um aparelho DIU, ele obriga a mulher a fazer isso. Isso também é uma violência sexual contra a mulher, ok? Chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, qualquer uma dessas condutas do autor contra a mulher, naquelas situações previstas no artigo 5º, vai configurar uma violência sexual contra a mulher. Quarta situação é a violência patrimonial, ou seja, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos, recursos econômicos. Por exemplo, pessoal, a mulher trabalha fora e esse marido não aceita que ela trabalhe fora. Então, vou dar um exemplo, ela trabalha, por exemplo, com
Ela é manicure, então ela tem a sua maleta de esmalte, essas coisas. O que o cara faz? Ele retém aquilo, ou ele destrói aquele material, joga fora. Essa atitude dele, esse dano a esse patrimônio dela, configura uma violência patrimonial. Nesse caso, ele sim poderá ser punido por isso também. Recursos econômicos. O camarada não deixa ela ficar com dinheiro, ele retém o cartão de crédito dela. Isso também é uma violência patrimonial. Ok? E eu tenho por último aqui a violência moral. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, que é a imputação contra a mulher de um fato definido como crime, difamação, a imputação de um fato que denigre a sua imagem, por exemplo, e a injúria, palavras de calão contra a mulher. Então nós percebemos que nós temos cinco tipos de violência, né? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral contra a mulher. Isso é importante saber isso para a sua prova. Isso é muito cobrado.